Eu queria fazer um pensamento meio doido aqui. O mundo está falando de taxa terminal nos Estados Unidos na casa de 5,17,5, 5,25, vai, 5,5,5. Nesse intervalo grande aí, mas algo entre isso. E fala na Europa de 3,5, 4. Sim. Eu não escutei a palavra número 5, nem do mais pessimista pessoa olhando para a Europa. Eu acho isso muito doido, maluco. Mas a Europa não precisa, né, Cabral? Essa que é a vantagem da Europa. A Europa ela não precisa de levar os juros lá para cima, porque ela tem os picos de inflação da Europa, são todos fatores externos, terceiros. Não é o próprio problema da Europa. Ela mata a atividade com juros desse jeito. Os 3,5 já vai matar a Europa. Por que a Europa não está pior? Porque a esperança da Europa é a nossa esperança também, é a China. O Brasil se beneficia com a China, a Europa se beneficia muito com a China, dos dois lados. Por isso que a Europa não está pior. Ela não precisa tanto quanto os Estados Unidos, porque o perfil de consumo e de dívida da Europa é diferente. Aqui nos Estados Unidos é o grande problema. O europeu não é alavancado como o americano. O americano é extremamente alavancado. E ele está alavancado com dívida cara e sem dinheiro. Ele está vivendo, saiu uma pesquisa, até 180 mil dólares ou 150 mil dólares, praticamente mais de 80% dos americanos que ganham até isso estão vivendo cheque atrás de cheque. Ou seja, a conta não está fechando. E isso é muito perigoso. Mas o meu medo é esse descasamento de valorizar o euro pra caramba, meu irmão. Porque você vai preferir 3,5 nos Estados Unidos, 5,5 nos Estados Unidos ou 3,5 na Europa, né? Eu acho que você não apanha tanto nessa disparidade, porque sempre foi, por causa da escassez, o euro sempre foi um pouco mais valorizado, você é capaz de igualar um pouco mais, o que não prejudica tanto a Europa. O que prejudica a Europa é esses juros a 5, por exemplo. Eu acho que tem países ali, Espanha, Itália. A Itália pode embalar e reciclar, porque não sobrevive. Esse que é o grande problema da Lagarde. A conta que ela tem que fazer sempre é quanto eu posso ir para não matar o meu sócio. Porque ela está sempre quase matando a Grécia, quase matando a Itália, quase matando a própria Espanha. Então, ela sofre com isso. O que tem que acontecer na Europa é deixar as coisas irem rápido. Por isso que agora eles estão acelerando. Você vê, todo mundo fala em parar, eles vão dar mais meio. E com vontade de querer dar mais um, se precisar, para parar logo. Porque percebeu que essa demora é pior do que se tivesse já arrancado o band-aid. Porque a inflação anual da Itália, dos países, a Itália 10,7. Aí você pega a França 7,0. Você pega a Espanha 5,9. Pô, é um bumba meu boi do caramba. Por isso que eu digo que o trabalho dela é louco. Alguma coisa assim que é acima de 20, né? Hungria 26,2. Não, a missão do euro... A missão do euro, quando a gente para analisar hoje, com o conhecimento que a gente tem, a base de dados que a gente tem, se pudesse ter esse relatório na reunião que eles estavam formando o euro, os caras iam falar, desencana, puta ideia de jirico, isso não vamos fazer. Porque não ajuda os países piores, né? A Itália, veja, nunca ajudou o problema dela, só teve um tapete mais alto para ela empurrando a sujeira. Isso é ruim. E você chega num momento crítico como está agora, que precisa de um choque de juros, e você não pode fazer que você quebra metade dos seus sócios. Se você tem sócio que tem um problema aqui, o outro que tem um problema acolá, não é nem o mesmo problema. É uma missão muito difícil. Por isso que ela prefere ir para a praia tomar sol para ficar esbelta do que ter que resolver isso, porque não tem solução. É muito difícil.